Vultos do Espiritismo apresenta Joaquim Carlos Travassos. Os Travassos existem de norte a sul do Brasil, acreditando-se serem descendentes longínquos de 3 irmãos portugueses que, perseguidos durante a dominação espanhola, se refugiaram em terras brasileiras. Um destes irmãos localizou-se na Ilha Grande, estado do Rio de Janeiro, e possivelmente é ele o tronco do qual muito mais tarde, após várias gerações, surgiria, em 1839, Joaquim Carlos Travassos, que nasceu no município de Angra dos Reis, na fazenda da Longa, Ilha Grande, de propriedade de seus pais, Céu Pedro José Travassos e de Emília Rita Travassos. A família era composta de 7 irmãos, 4 homens e 3 mulheres. Todos receberam boa educação, e Joaquim, ao término dos estudos preparatórios, ingressou na antiga Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com cerca de 17 anos. Estudou com afinco e dedicação as 18 cadeiras do curso, e a 30 de agosto de 1862 apresentava sua tese à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sustentando-a com brilhantismo. Aos 27 de novembro de 1862, na presença de Suas Majestades Imperiais, conferia-se o grau de doutor aos novos doutorandos, entre ele o doutor Joaquim Carlos Travassos. Em 1862 ou 1863, contraía ele núpcias com senhorita Maria Antônia de Oliveira, que deu à luz 2 filhas. Aceitar as ideias espíritas numa época em que, de Kardec, só se achavam traduzidos para o português 2 opúsculos, o Espiritismo na sua expressão mais simples e Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Os livros básicos da codificação eram estudados no próprio francês de origem, língua, aliás, que todas as pessoas cultas obrigatoriamente deviam saber. Antes de ser espírita, Travassos, de acordo naturalmente com a crença de seus pais, dizia-se católico. Entretanto, era, em verdade, um livre pensador, desprendido de dogmas e voltado para a verdade, acrescentando que uma compreensão superior da vida o impedia de cair nas garras do fanatismo, seja religioso, científico ou político. Não sabemos o motivo que o levará a ingressar no Espiritismo, mas foi pelo estudo ponderado das obras de Kardec e de outros autores que ele, em pouco tempo, se tornou fervoroso adepto da terceira revelação. Tanto o francês quanto o inglês eram línguas que Travassos lia e traduzia com perfeição, e isto muito lhe facilitou o conhecimento da doutrina. Uniu-se a outros estudiosos dos fenômenos espíritas, formando-se um grupo de criteriosos e cultos observadores, grupo que coexistia com outros espalhados pelo país. Não havia ainda, no Rio de Janeiro, uma associação central que orientasse a propaganda e estabelecesse a união entre os poucos espíritas existentes. Somente a 2 de agosto de 1873 se erigiu uma sociedade nesses moldes, a segunda em todo o território nacional, tomando o nome de Grupo Espírita Confúcio. Sua primeira diretoria, da qual o Dr. Joaquim Carlos Travassos fora secretário-geral, ficou assim constituída: Dr. Siqueira Dias, presidente, Dr. da Silva Neto, vice-presidente, Sr. Eugênio Bolt, segundo secretário, Sr. Marcondes Pestana, terceiro secretário Dr. Bittencourt Sampaio, Mi. P. Recolar Dimi. Rosa Molteno, membros do Conselho Fiscal. Todos os adeptos cultos sentiam a necessidade urgente de serem traduzidos para o vernáculo as obras fundamentais de Kardec. O povo não conhecia o francês e a disseminação do espiritismo encontrava, por isso mesmo, sérios embaraços. Além do mais, estavam surgindo vários grupos, onde os seus componentes mal conheciam os princípios mais elementares da doutrina, tudo isto por falta de obras espíritas na língua nacional. Travassos examinou todo este estado de coisas, e resolveu empreender a árdua tarefa de traduzir do francês as obras capitais de Allan Kardec. Portanto, é a Travassos que o Brasil espírita deveu a primeira tradução das principais obras do codificador, ou sejam, o Livro dos Espíritos, com o pseudônimo de Fortúnio, traduzido da 20ª edição francesa, sem data de publicação, o Livro dos Médiuns, em 1875, traduzido da 12ª edição francesa, sem o nome do tradutor, O Céu e o Inferno, em 1875, traduzido da 4ª edição francesa, sem o nome do tradutor, O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1876, traduzido da 16ª edição francesa, sem o nome do tradutor.
A modéstia e a simplicidade de Travassos, qualidades que nos foram confirmadas por ilustre pessoa que com ele privou, impediram que o seu nome aparecesse. Todas essas 4 obras foram dadas à luz por intermédio da editora B.L. Garnier, que igualmente, pelo muito que fez a prol da propaganda do espiritismo pelo livro, merece a nossa admiração e o nosso reconhecimento. Não foi tão somente a tradução das obras kardecianas a magna e importantíssima contribuição que Joaquim Carlos Travassos trouxe ao espiritismo nascente no Brasil. A ele deve-se, também, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Logo que O Livro dos Espíritos saiu do prelo, o Dr. Travassos ofereceu ao seu grande amigo Bezerra, a quem sinceramente admirava, um exemplar da obra. E foi esta que atraiu o então ilustre político para a doutrina espírita. Com o advento da República, Travassos foi eleito senador na primeira legislatura do estado do Rio de Janeiro. Os anais do Senado desse estado, 1891, registram os fatos ocorridos durante o curto período de existência dessa Casa Legislativa. A primeira sessão preparatória realizou-se em 27 de julho de 1891, e a sessão de instalação ocorreu a 4 de agosto do mesmo ano, sob a presidência do senador Demerval da Fonseca. Travassos, na falta do presidente, assumiu a presidência nas sessões de 28 de julho e de 15 de setembro, e por várias vezes atuou como primeiro e segundo secretário. Na sessão ordinária de 28 de agosto de 1891, o nosso ilustre biografado apresenta um projeto de lei regulamentando a colonização e a imigração no Brasil, já declarando, naquele tempo, num longo e belo discurso, que a imigração é necessária, urgente, mas que seja posta em prática, sem empirismo e com todo cuidado, a fim de que não venha a causar-nos maiores males futuros. Entra numa bem argumentada exposição no que diz respeito à seleção do imigrante colonizador, e o seu verbo se desdobra em páginas cheias de vibração e sabedoria, nelas revelando o coração de um brasileiro que pulsa com força e carinho pelos problemas nacionais. Este bem elaborado trabalho recebeu elogios de um dos homens mais competentes na matéria, naquela época, o Visconde de Taunay, então presidente da Sociedade de Imigração do Brasil. Após a queda do Marechal Deodoro da Fonseca, subiu à presidência da República Floriano Peixoto, que depois todos os governadores que aderiram ao golpe de 3 de novembro de 1891. O governo Portela, do estado do Rio, caiu e o Congresso Fluminense foi extinto. Travassos, contrário ao procedimento do Marechal de Ferro, abandonou a política, retirando-se à vida privada. Desde então dedicou todas as suas energias, com sinceridade e entusiasmo, aos estudos de pecuária e de agricultura, relacionando-os à economia do país, por compreender que o desenvolvimento do Brasil depende em larga escala da boa solução desses problemas. A última parte da vida de Travassos foi acidentada e cheia de percalços. Basta dizer que no Rio de Janeiro, em menos de 15 anos, residiu nas ruas de São Carlos, José Bonifácio, Frei Caneca, Benjamin Constant, junto à Igreja Positivista, e cremos que na Praça Niterói. Em 1913 mudou-se para a Rua Correia Dutra, onde, a 1h35 da madrugada do dia 6 de fevereiro de 1915, desencarnava com a idade de 76 anos, vitimado pela arteriosclerose.